Eu estava sentada à mesa da ceia. A casa cheia. Minha filha, meu genro, os netos correndo, o som da televisão ao fundo, o cheiro da comida que eu mesma tinha feita desde cedo. Era Natal. E foi nessa hora que meu celular vibrou. Era um vídeo. Grupo da família. Eu abri sem pensar muito. Achei que era mensagem de felicitação, sabe? Aquelas coisas que todo mundo manda no fim do ano. Mas não era. Era meu filho, no meio de uma sala que eu não conhecia. Gente rindo ao redor. E ele ali, parado, com um chapéu ridículo na cabeça. Um chapéu de palha. E a família da minha nora em volta. Rindo. Tirando foto. Fazendo piada.
Eu tentei ligar para ele no dia seguinte, ele não atendeu. Mandei mensagem, ele respondeu horas depois. Disse que estava tudo bem, que era só brincadeira, que eu estava exagerando. Mas eu não estava. Eu sou mãe, eu conheço meu filho. Eu sei quando ele está mentindo. Eu sei quando ele está se protegendo. E ele estava. Eu comecei a lembrar de outras situações, coisas que eu tinha deixado passar, tipo quando ela disse, na frente de todo mundo, que a comida que eu fazia era muito pesada, que ela não comia porque estava de dieta, e todo mundo riu, e eu fingi que não me importei. Ou quando eu fui visitá-los, sem avisar, e ela abriu a porta com aquela cara, sabe? Aquela cara de quem não quer visita, e meu filho estava no sofá, quieto, olhando para o nada. Ou quando eu perguntei se eles iam passar o aniversário dele comigo, e ela disse que já tinham planos, planos com a família dela, sempre com a família dela. Eu fui sendo afastada aos poucos, e eu deixei, porque eu não queria ser chata, não queria ser a sogra que reclama, não queria ser o motivo de briga. Eu só queria que ele fosse feliz. Mas será que ele era? Eu revi o vídeo pela 10ª vez, e dessa vez eu percebi uma coisa que eu não tinha visto antes. No fundo da sala tinha uma mesa, cheia de pratos, cheia de comida, e em cima da mesa, bem no centro, tinha uma foto de família. Só que meu filho não estava nela. Eram os pais dela, os irmãos dela, os sobrinhos dela, todos sorrindo, todos abraçados, e ele não estava. Eu senti uma dor no peito tão grande que eu tive que sentar, porque eu entendi. Ele não pertencia àquele lugar, ele nunca pertenceu. Ele era só tolerado, aceito, mas nunca parte. E o pior, ele sabia disso. E mesmo assim, ele ficava. Se essa história tocou você, compartilhe com outra mãe. Eu passei dias pensando no que fazer. Eu queria ligar, queria ir até lá, queria falar com ele. Mas eu tinha medo. Medo de que ele negasse tudo. Medo de que me afastasse de vez. Medo de perder meu filho. Porque eu já tinha perdido tanto. Eu já abri mão de tanta coisa. Eu trabalhei em 2 empregos para pagar a escola dele. Eu não viajei, eu não comprei roupa nova, eu não saí com as amigas. Tudo que eu ganhava era para ele. Eu sacrifiquei meus sonhos para os sonhos dele existirem. E agora eu estava ali, vendo ele ser humilhado, e eu não sabia o que fazer. Até que uma noite eu acordei no meio da madrugada. Não sei por quê, só acordei. E eu fiquei ali, deitada, olhando para o teto. E eu pensei, quando foi que eu ensinei meu filho a aceitar isso? Quando foi que eu mostrei para ele que ele não merecia respeito? E eu percebi, eu mostrei. Toda vez que eu me calei, toda vez que eu engoli, toda vez que eu fingi que estava tudo bem, eu ensinei meu filho que amar é se anular. E agora ele estava fazendo a mesma coisa. Eu levantei, fui até a cozinha, sentei na mesa e fiquei ali no escuro, pensando. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Eu não queria causar briga. Eu não queria ser um motivo de separação. Eu não queria que ele me odiasse. Mas eu também não podia ficar quieta. Porque se eu ficasse, eu estaria concordando. Estaria dizendo que está tudo bem, que ele pode continuar sendo tratado assim. E não estava tudo bem. Eu peguei o celular, olhei para a foto dele na tela de bloqueio. Ele tinha uns 8 anos naquela foto. Estava sorrindo, feliz, e eu pensei, o que eu faria se alguém humilhasse esse menino na minha frente? Eu não ficaria quieta. Eu não aceitaria. Eu protegeria ele. Então, por que eu estava aceitando agora? Só porque ele era adulto? Só porque ele tinha escolhido aquela mulher? Não. Ele ainda era meu filho, e eu ainda era mãe dele. E mãe não abandona, mesmo quando o filho abandona a si mesmo. Eu respirei fundo, olhei para o celular e tomei uma decisão. Eu ia falar com ele. Não para brigar, não para julgar, não para mandar ele fazer nada, mas para dizer a verdade, a minha verdade. E se ele não quisesse ouvir, tudo bem, mas eu me ia dizer. Porque silêncio não é amor, silêncio é medo, e eu já tive medo tempo demais. Eu marquei um café com ele, disse que precisava conversar. Ele hesitou. Eu insisti. Ele aceitou. A gente se encontrou numa padaria perto do trabalho dele. Ele chegou atrasado, pediu desculpa, disse que estava corrido. Eu olhei para ele e vi um homem cansado. Não era mais o menino da foto. Não era mais aquele garoto sorridente. Era um homem com olheiras, com os ombros caídos,
com um peso que ele não deveria carregar sozinho. A gente pediu café, ficou em silêncio por um tempo. E então eu disse: eu vi o vídeo. Ele parou, ficou olhando para a xícara. Disse que era brincadeira, que eu estava exagerando, que todo mundo faz isso. E eu disse: não, filho, todo mundo não faz. Ele não respondeu, e eu continuei. Eu falei que eu passei a vida inteira ensinando ele a ser gentil, a ser educado, a respeitar os outros, mas que eu esqueci de ensinar uma coisa, que ele também merecia respeito, que ser gentil não é deixar os outros passarem por cima de você, que amar alguém não é se anular, e que se aquela mulher e aquela família não conseguiam ver o quanto ele valia, o problema não era dele, era deles. Ele ficou em silêncio. Eu vi os olhos dele encherem de água. Ele desviou o olhar. E eu disse: filho, eu não vou te mandar fazer nada. Você é adulto. Você escolhe sua vida. Mas eu não vou ficar fingindo que está tudo bem, porque não está. E se você continuar aceitando isso, você vai se perder. Você já está se perdendo. E eu não criei você para isso. Eu criei você para ser feliz, para ser respeitado, para ser amado de verdade, não para ser tolerado. Ele não disse nada. Levantou, disse que precisava ir. Me deu um abraço rápido e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha, com a minha xícara de café frio. E eu chorei, porque eu não sabia se eu tinha feito a coisa certa. Eu não sabia se ele ia me ouvir. Eu não sabia se eu ia perdê-lo. Mas eu sabia de uma coisa. Eu tinha dito a verdade. E às vezes a verdade dói. Mas é a única coisa que cura. Passaram-se semanas, ele não ligou, não mandou mensagem, nada. Eu respeitei, eu não forcei. Mas eu sentia a falta dele. Toda noite eu olhava para o celular, esperando, querendo mandar mensagem, mas me segurando. Porque eu sabia que ele precisava de tempo. Tempo para pensar, tempo para sentir, tempo para decidir. E então, numa tarde de sábado, a campainha tocou. Era ele, sozinho. Ele entrou, sentou no sofá, ficou quieto por um tempo. E então ele disse: mãe, eu terminei. Eu não disse nada, só sentei do lado dele. Ele contou que depois daquela conversa ele não conseguiu parar de pensar, que ele começou a perceber outras coisas, outras situações, outros momentos em que ele tinha sido diminuído, humilhado, excluído. E que ele tinha aceitado tudo, por medo, por insegurança, por achar que não merecia coisa melhor. Mas que depois daquela conversa comigo, alguma coisa mudou. Ele percebeu que ele merecia sim, que ele não precisava se anular para ser amado, que ele não precisava aceitar migalhas de afeto. E ele terminou. Não foi fácil. Teve briga, teve choro, teve acusação. Ela disse que ele era fraco, que ele era controlado pela mãe, que ele ia se arrepender. Mas ele não voltou atrás, porque pela primeira vez na vida ele escolheu ele mesmo. E ele me agradeceu. Disse que se eu não tivesse falado, ele teria continuado ali, se perdendo, se apagando. E eu abracei meu filho. E eu chorei. Mas dessa vez era de alívio. Comenta aqui se você entende que limite também é amor. Hoje meu filho está bem. Não está perfeito, não está curado de tudo, mas ele está diferente. Ele sorri mais, ele fala mais, ele ocupa espaço. Ele não se desculpa por existir. E eu aprendi uma coisa nessa história toda. Amor de mãe não é proteger o filho de tudo, é ensinar ele a se proteger. É mostrar para ele que ele tem valor, que ele merece respeito, que ele não precisa se anular para ser amado. E que silêncio não é paz. Silêncio é só medo disfarçado. Eu passei anos me calando, achando que eu estava fazendo certo, achando que eu estava preservando a paz. Mas eu não estava. Eu estava ensinando meu filho a aceitar o inaceitável. E quando eu finalmente falei, quando eu finalmente coloquei limite, não foi por raiva, não foi por vingança, foi por amor. Porque limite também é amor. E respeito não se implora, respeito se exige, com firmeza, com dignidade, com a certeza de que você merece.
Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei se meu filho vai encontrar outra pessoa. Eu não sei se ele vai ser feliz para sempre. Mas eu sei de uma coisa. Ele não vai mais aceitar ser tratado como menos. E isso, para mim, já é uma vitória. Porque eu não criei meu filho para ser capacho de ninguém. Eu criei ele para ser livre, para ser inteiro, para ser respeitado. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso. Você não precisa se anular para ser amada. Você não precisa aceitar migalhas. Você não precisa engolir desrespeito em nome da paz. Porque paz de verdade não vem do silêncio, vem da dignidade. E dignidade é saber o seu valor. É saber que você merece respeito. É saber que amor de verdade não humilha, não diminui, não exclui. Amor de verdade honra. Amor de verdade respeita. Amor de verdade enxerga. E se alguém não consegue te amar assim, o problema não é você, é quem não sabe amar. Eu levei anos para entender isso, mas agora eu sei. E agora eu ensino para o meu filho. E agora eu quero que você saiba também. Você merece respeito. Você merece ser vista. Você merece ser honrada. E se você está passando por algo parecido, se você está vendo alguém que você ama sendo diminuído, fala, não fica quieta. Porque silêncio não salva ninguém. Silêncio só perpetua a dor. E você não nasceu para isso. Você nasceu para ser inteira, para ser livre, para ser respeitada. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E amor próprio é a coisa mais revolucionária que existe.